aí para o próximo ponto, né? Que são os problemas que eu tive com a moto na viagem. Bom, problema mesmo, né? Foi por causa da bucha ou do coxim da roda traseira, né? Então um cubo lá dentro tem umas borrachas que é onde se prende a coroa. O que aconteceu é que eu peguei uma estrada de areia de aproximadamente 11 quilômetros e eu não sou um cara muito fã de rodar na areia, né? Eu não consigo ter aquela segurança de ficar em pé na moto e deixar ela deslizando em cima da areia, né? Então o que eu fiz? Eu fui devagar com a moto em primeira marcha, rotação baixa, né? E fui usando o torque da moto para ir vencendo a areia de forma linear, né? Então, mas aí o que acontece? Velocidade baixa, o pneu traseiro ele fincava, afundava na areia, né? Afundava ali 10, 15 centímetros da areia. E precisava de muita força, né? Para você sair daquela situação, né? E essa força excessiva na roda durante esse dia todo, né? Acabou comprimindo uma das buchas, né? O coxinho lá do cubo, e ele acabou rachando. Isso aí resultou na coroa, né? Que ela, em vez de ela ficar alinhada com o pinhão, ela acabou rodando com uma pequena movimentação lateral, assim. Além disso, se você olhasse de lado essa coroa, ela tinha um jogo também nesse sentido. Esse jogo dava um certo tranco na hora de sair, né? E depois, nas trocas de marcha, também percebi um certo tranco. Mas o pior mesmo foi esse movimento lateral, né? Que a coroa girando desse jeito. Isso acabou torcendo a corrente. E a corrente torcida acabou resultando num desgaste muito grande do pinhão. Então eu percebi isso logo saindo da chapada, né? E quando eu cheguei em Vilhena, pedi pro cara dar uma olhada, ele abriu, não viu essa bucha estourada, né? Falou que aquele jogo que eu estava percebendo era normal, montou de novo, mas não resolveu, né? Aí quando eu cheguei em Porto Velho, fui trocar os pneus, pedi para olhar de novo, aí o cara identificou esse problema, fez uma gambiarra lá que não ficou boa, até que cheguei no hotel, desfiz, né? E toquei assim, né? Aí quando eu cheguei em Cusco, a situação já estava um pouco mais grave, o barulho já estava mais intenso, né? Aí o Bressan, grande Bressan, me arrumou um contato lá excelente, né? O Gaete. E o Gaete mandou o mecânico lá, o Ivan, olhar minha moto dentro do meu hotel, cara. Coisa assim, primeiro mundo, entendeu? E aí o Gaete alinhou a corrente, né? Alinhou a coroa de novo e melhorou muito. Só que ele falou para mim o seguinte: olha, você tem aí mais ou menos 5.000 quilômetros com essa relação, né? Então eu aconselho você começar a voltar. E eu tinha ali previsto ainda mais 10.000 quilômetros de viagem, né? Mais 2 semanas, então eu acabei indo para Puno e de Puno eu resolvi voltar para encurtar a viagem uma semana em 5.000 quilômetros, né? Então esse foi o problema mesmo que eu tive, né? E o que poderia ter minimizado isso aí, né? Bom, primeiro a minha habilidade de andar na areia, né? Obviamente, se eu estivesse aí andando uma velocidade mais alta, flutuando sobre a areia, a força na roda não seria tão grande e a bucha não teria dado problema. Bom, o segundo problema que eu acho que tem nesses casos, né, foi o fato de eu não conseguir achar peça da moto. Então essa moto é uma moto exótica. Ninguém conhece essa moto, né? Você sai com ela aqui eu diria aí do Sudeste, né? Eu entrei em Mato Grosso do Sul, ninguém nunca tinha visto essa moto, né? Todo mundo parava, olhava para a moto e ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia que era Royal Enfield, né? E achar peça para ela é uma coisa impossível, né? Então você tem esse problema aí também, decorrente, né, da excentricidade da moto. Bom, eu tive um princípio de calo na direção, mas na verdade isso aí não foi bem um calo, né? Foi que na revisão de saída de viagem, o pessoal da concessionária lá deu um aperto na caixa de direção e ficou muito apertada. Então, logo no primeiro dia eu comecei a sentir ali uma certa resistência, né? Aquele efeito de calo, né? Aí reclamei disso lá na oficina de Vilhena, né? E o pessoal prontamente ali soltou um pouquinho a caixa de direção e resolveu o problema, né? Aliás, fica uma nota aqui, né? O pessoal que estiver viajando aí, eu recomendo muito o pessoal da Euromotos lá de Vilhena. Um pessoal muito jóia, muito atencioso, eles dão suporte lá para muita gente que viaja, né? Então, o pessoal da Euromotos lá resolveu esse problema do calo, então não foi muito impactante na minha vida isso, né? A mesma caixa de direção está aí na moto até hoje, né?
E depois lá no alto, quando eu estava lá já em Cusco, né, a moto começou a apresentar uma certa oscilação de marcha lenta. E ela morria, né, assim, quando estava fria de partida, né? Ela não ficava lá em 1100, ficava ali em 900, 1000 e acabava morrendo às vezes, né? Depois que ela esquentava, ela mantia, mas logo de fria ela ficava com essa oscilação. Aí eu desci, né, de volta, né, pro nível mais baixo, né, ali em Porto Maldonado. Ela resolveu. Fui para Campinas, relatei isso pro pessoal de Campinas, eles não acharam nada na moto. E depois de um tempo, né, ela voltou a ter esse comportamento. E aí eu mandei de novo para Campinas, eles foram lá trocando um monte de coisa na moto, né, tentando achar o problema e tal. E acharam, né, o problema que tudo indica que foi o TPS, né, o sensor de posicionamento do acelerador. Trocaram esse sensor e a moto voltou ao normal, né? Mas trocaram mais um monte de peça antes que não tinham resolvido, né? Isso foi uma coisa assim, tentativa e erro, né? Mas de tal forma que o que interessa, né, é que resolveram o problema na concessionária e sem nenhum custo para mim, né? Então isso aí não foi uma coisa que eu tive, foi um sintoma que eu tive na viagem, né? E acabou sendo só um período, né? Mas voltou depois. Eles não conseguiram entender por que esse TPS deu problema, né? Por que esse problema é intermitente, né? Enfim. Bom, então é isso, né? Do ponto de vista de problemas foram esses, né? Nada que me deixasse na mão, né? A moto, o tempo todo que ela estava andando, tinha um desempenho muito bom, né? O motor respondendo sempre muito bem, economia e tal. Fiz aí de 23 a 30 km por litro, até mais, né? 32, dependendo da mão, né? Dependendo da situação. E no geral aí eu fiquei bastante satisfeito com o desempenho da moto, né?